Bom dia, meus amigos. Aqui Walker, terça-feira, 3 de setembro, passando para dar mais um pitaco aí sobre as coisas que estão acontecendo. A gente tem que ter muito cuidado com os manipuladores, pessoas manipuladoras que distorcem as coisas para desinformar e alcançar os seus objetivos. Eu estou vendo aí muita gente, lideranças políticas de direita, falando de ditadura do Alexandre de Moraes, falta de liberdade de expressão para o Elon Musk, para a sua empresa aí de redes sociais. Ora, são os manipuladores, mentirosos, que gostam de manipular as pessoas, invertem a ordem das coisas, distorcem. No Estado democrático de direito, você tem liberdade de expressão, não é ditadura. E no Estado democrático de direito tem leis que você precisa cumprir. Liberdade de expressão não é absoluta. Você pode se expressar livremente, vedado o anonimato, está na Constituição. Mas você não pode expressar qualquer coisa. Eu não posso criar situações de perigo para outras pessoas, para a ordem democrática. Vou nem expressar aqui para não sofrer nenhum corte e distorcer o que eu falo. Mas ao se expressar, você não pode cometer crime, incentivar o ódio, incentivar a violência, incentivar a desobediência à lei. O país tem regras. Ditadura é: eu chego no seu país, me imponho e faço o que eu quero. Isso seria ditadura. Ou então, eu sou da oposição, perdi as eleições, que é o que essa liderança antidemocrática quer falar. Eu perdi as eleições, não aceitei. Inclusive, alguns aliados meus tentaram criar um golpe no dia 8 de janeiro, por não aceitar o resultado. E eu, derrotado, digo que tem uma ditadura. Porque as leis estão sendo cumpridas, eu não concordo com elas. As leis que estão me impondo um determinado comportamento, eu não concordo com ela. Então, eu sou ditador porque eu quero fazer diferente do que está na lei. O meu amigo estrangeiro põe aqui uma rede social, fala o que quer, impõe desobediência às leis do país e tem que ser como a gente quer. Isso é ditadura. Ditadura não é o Estado Democrático de Direito, não. Estado Democrático de Direito, você se expressa livremente, tem todas as garantias, você tem todo o direito de fazer e não fazer aquilo que é permitido e não está vedado pela lei. Mas nenhum direito é absoluto, quase nenhum. Há algumas discussões aí que não vem ao caso agora detalhar, mas o fato é, nem o direito à vida é absoluto. No caso de guerra, tem pena de morte. Então, eu posso, na minha liberdade de expressão, ofender, agredir, impor a outrem o que eu quiser, independente de ser uma violência à intimidade dela? Não posso. Eu, na minha liberdade de expressão, posso dizer: eu não vou cumprir essa lei, apesar da justiça ter determinado que eu cumprisse, porque essa lei não vale para mim. Como assim? Então,
porque isso não é ditadura. Não importa se o ministro que está decidindo, se o juiz que está decidindo, não é do meu partido, não combina comigo, não tem origem do meu partido, né? Porque o ministro não tem mais partido, mas já teve. Não se submete a minhas vontades. Então, nós precisamos prestar atenção nos manipuladores do povo. A direita tem algumas lideranças que querem jogar o judiciário brasileiro, as instituições brasileiras, contra o povo e o povo contra as instituições, especialmente a última, para pressionar, esticar a corda, para provocar desobediência. Essas pessoas, essas lideranças políticas que estão fazendo isso, precisam ser contidas pela lei. Estão cometendo crime, incitando o crime, incitando a desobediência civil. Não é que você tem que se submeter a um Estado teocrático, autocrático, não. Nós temos um governo eleito, um judiciário que advém das indicações do presidente, aprovado no Congresso, um Congresso Nacional eleito diretamente pelo povo. Ainda que a gente não concorde. Eu, por exemplo, não concordo com a maioria dos parlamentares que estão no Congresso. Eu sou partidário do presidente atual, mas a maioria dos parlamentares que estão no Congresso eu não concordo com eles. Mas ainda assim eu não posso querer que eles sejam tirados na marra a meu gosto. É preciso convencer outras pessoas como eu a não votar neles. Assim é o processo democrático. Eu não gosto do presidente que ficou de 2018 a 2022. Mas não me restou outra coisa a não ser esperar que terminasse o mandato dele, ainda que eu achasse que ele cometeu crime no decorrer do mandato, mas ele não foi indicado por nenhum crime de responsabilidade. Então, o que me restou foi esperar ele terminar o mandato dele para que a gente pudesse eleger um outro presidente. Foi o que conseguimos. Apesar das manobras para impedir, manobras ilegais para impedir que o presidente atual fosse eleito. Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Então, um estrangeiro chega aqui, rico, pode fazer o que quiser, acha que está acima da lei, isso é que é ditadura. Ah, mas ele não pode se expressar como quer, não pode manter a empresa dele. Depende, pode dentro dos ditames da lei. Existe lei nesse país. Todos nós estamos submetidos a elas. Quando eu entro no metrô, quando eu entro numa barca, quando eu dirijo meu carro, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a um cartório, quando eu trabalho, quando eu contrato o trabalho, eu estou submetido às leis. As leis me protegem e me submetem. E a gente, quando não concorda, a gente aperfeiçoa essas leis, tensionando, discutindo, levando para com que a sociedade busque um aperfeiçoamento dessas leis. Mas eu não posso impor a minha vontade. Num simples convívio familiar, eu não posso impor a minha vontade. Num condomínio, imagine uma nação que tem um ordenamento jurídico organizado, que vale para todo mundo. O ordenamento jurídico não está lá assim, vale para todo mundo menos aquele. Não, vale para todo brasileiro, nato, naturalizado e estrangeiro que esteja no país. Território nacional, quem estiver aqui dentro tem que submeter as leis que estão aqui dentro, nas práticas. E mais outros
momentos também, ainda que seja fora do país. Embaixadas, embarcações, mas vamos ficar aqui no país. Então vem uma pessoa dos Estados Unidos, você acha que é sul-africano, né? E acha que pode fazer o que quer aqui? Eu sou rico, posso fazer o que quero. Não, a lei não é assim, ó. Vale para os pobres, para os ricos não. Não existe essa lei. Então não há ditadura. Se você tem uma decisão judicial que você não gostou, você recorre e tenta convencer com seus argumentos, dentro da legalidade, com suas provas, tudo que você puder para alterar a decisão judicial. Funciona assim o Estado Democrático de Direito. Aliás, o Estado Democrático de Direito não permite fascismo, nazismo, ataque aos símbolos nacionais, às instituições nacionais, todas elas são protegidas pela lei. Então é isso, meus amigos. Não vamos cair nos ouvidos, né? Pelos ouvidos, na mão de manipuladores. Eles querem inverter, dizendo que uma lei sendo cumprida, a Constituição sendo cumprida, seria uma ditadura. Manipuladores, mentirosos, mal intencionados. Bom dia, um abraço.